Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje é dia de falar de Segunda Guerra Mundial e do ocultismo no lado do Reich. Pra gente começar a entender da onde veio essa ideia de nazismo, de sociedades secretas dentro da Segunda Guerra Mundial no lado do Reich, a gente precisa entender que ali no final do século XIX, começo do século XX, o ocultismo estava na moda. As mesas girantes, aquela coisa da galera ter aula ali na teosofia, na aula com a Golden Dawn, uma série de ordens místicas estavam florescendo na Europa nessa época e não era incomum que os altos membros de partidos políticos da Alemanha também fizessem parte disso. E aí dois caras vão ser muito importantes no começo da nossa história, são dois austríacos extremamente excêntricos, um deles chamava Guido von List e o outro Lanz von Liebenfels. Esses dois caras pegaram o que seria o hinduísmo e começaram a colocar uns conceitos de raça superior, de reencarnação, de pré-determinação kármica, tudo dentro de uma grande sopa. E aí eles criaram uma ideia de que existia uma raça ariana superior. E hoje a gente sabe por alguns documentos que o Hitler lia muito do que o Lanz von Liebenfels escrevia. E aí em 1912, influenciados por essa ideia de raça superior, uns caras, ou um cara, na verdade, em Berlim, chamado Theodor Fritsch, fundou um grupo que era um grupo de estudo de antiguidades alemãs, que ficou conhecido como Germanenorden. Essa ordem tinha basicamente três pilares que sustentavam elas. O primeiro pilar seria um antissemitismo que já vinha desde a Idade Média, e ele não era presente só na Alemanha, mas ele se espalhou pela Europa inteira. O segundo eixo era uma espécie de um racismo científico. Esse conceito começou a ganhar força com um conde chamado Gobineau, que dizia que dentro da raça caucasiana existia um subtipo que era a raça ariana e que essa raça era superior fisicamente e espiritualmente e que ela estava destinada a governar o mundo. E o terceiro era chamado de Volkisch, ou algo do povo, e era uma ideia de um espírito alemão sendo colocado como se o alemão fosse superior. Ele era baseado num slogan que era sangue e solo. Então ela pregava que o povo alemão deveria defender a sua terra, o seu solo, com o seu próprio sangue, e que isso fazia com que todo o povo se ligasse e que esse espírito de uma raça superior, uma raça mais divina, começou a se espalhar culturalmente dentro da Alemanha nessa época. Então, com esses três pilares, o povo começou a criar uma identidade de superioridade e de que quem fosse diferente dessa raça ariana fosse morto. Isso era colocado na conta dos judeus, dos Roma, que eram os ciganos, dos negros, dos homossexuais e de quem não fosse dessa raça, inclusive outros brancos caucasianos. E no meio de tudo isso tinha também uma influência mística, essa questão de raças. Muitos pegaram conceitos da teosofia da Blavatsky, daquela divisão de raças que é feito lá, e tomaram isso como uma verdade também. Então colocaram que ali existia uma raça superior que estava à frente da raça que naquele momento habitava o planeta. E aí, como eles beberam nessa fonte hinduísta, por causa do Liebenfeld principalmente, eles trouxeram a suástica como um símbolo dessa sociedade. E acreditavam em coisas como uma estrutura baseada em fraternidade. Então eles copiaram muito da estrutura da maçonaria, mesmo depois que essas ideias cresceram. A maçonaria foi uma das coisas mais perseguidas dentro da Alemanha nessa época, mas eles acabaram pegando aquela estrutura de fraternidade, de cargos, de forma de como disciplinar e coordenar uma ordem. Mas e além disso, eles também se reuniam para comemorar alguns sabás, como o solstício de verão, e também tinham grupos de estudos específicos para estudar os Edas e a mitologia nórdica, da onde eles julgavam que eles eram descendentes. E aí isso começou a crescer, e toda essa ideia antissemítica, toda essa ideia de superioridade racial fez com que também as pessoas que pudessem entrar nesse grupo, elas só pudessem ser pessoas alemãs puras. Não poderiam ter nenhum tipo de sangue semita. Tem até um caso de um rico que queria entrar nessa sociedade, mas descobriram que o avô paterno dele era judeu.
E aí ele foi e matou um comunista na rua só para provar para essa sociedade o quanto alemão ele era, mas mesmo assim ele não entrou nas fileiras desse grupo porque ele tinha esse sangue judeu lá. Tinham duas coisas que eram muito odiadas por essa sociedade, que depois o partido nazista veio herdar isso, que era o ódio aos comunistas e aos judeus. No dia 9 de novembro de 1918, no Hotel Quatro Estações em Munique, um grupo de militares, de pensadores e de intelectuais alemães, eles acabaram se reunindo no salão principal desse hotel e eles fizeram um discurso justamente no dia 9 de novembro, que foi 2 dias antes da rendição alemã na Primeira Guerra. Ela já era iminente, essa rendição, e eles encararam isso como uma morte dessa filosofia deles, mas que ela precisava morrer para renascer. Essa ordem, esse grupo de Munique, dentro dessa sociedade da Germanorden, eles eram conhecidos como Sociedade de Thule. Em 1918, a Sociedade de Thule então compra um jornal que estava falido. Esse jornal basicamente tinha colunas falando sobre coisas antissemitas e colunas falando sobre corrida de cavalos. Para vocês terem uma ideia, esses eram os maiores interesses da juventude da época. Então, esse cara que assumiu o jornal depois que ele foi comprado, que era o Karl Ehrer, esse cara acabou virando um dos cofundadores do Partido Nacional Socialista, que é o Partido Nazista. Em 1920, o partido ele compra esse jornal, ele toma controle, na verdade, desse jornal, né? É comprado entre aspas, porque o controle é passado, e passa a ser um jornal que passa a propagar as ideias nazistas. Entre 1920 e 1923, um cara chamado Eckhart se torna o editor desse jornal, e é esse cara que vai começar a adotar o Hitler ali como um padrinho ideológico e colocar o Hitler em contato com a alta sociedade alemã. E aí, a partir daí que o Hitler começa a ter contato com essa sociedade de Thule, e ele descobre que Thule seria a capital da Hiperbórea, que é um lugar fantástico e mítico da mitologia, e que esse local provavelmente ficava na Groenlândia. Lá teria vivido então uma sociedade mítica de raça superior, e tem até um historiador romano, que é o Políbio, que ele fala que essa ilha fica a 6 dias de viagem da Grã-Bretanha. E essa sociedade, então, que acredita em Thule, nessa raça superior, eles também adoravam um deus pagão nórdico que era Valvater, algo como um grande pai. Então também vai ser nessa época que o Hitler vai ter acesso ao discurso que aconteceu naquele hotel lá de Munique, no Quatro Estações, ali na sociedade de Thule, e ele vai ouvir que o grande inimigo do povo alemão é o povo de Judá. Esse discurso, inclusive, ele está gravado e hoje ele faz parte do acervo histórico da cidade de Munique. Bem, com todo esse ódio aos judeus implementado ali na cabeça do Hitler, quando o Partido Nacional Socialista, ou o Partido Nazista, ele é fundado, o que mais incomodava os alemães ali daquela época era a ascendência comercial e da riqueza judaica. A Alemanha tinha passado por uma destruição após a Primeira Guerra, estava completamente endividada porque ela devia dinheiro para os outros países que ela tinha atacado, uma inflação altíssima e os judeus prosperando economicamente. Isso gerou uma revolta na população ali contra os judeus, porque os alemães, como donos da terra, se viam como prejudicados ou explorados pelos judeus. Então foi muito fácil incutir durante 20 anos uma mentalidade de que os judeus eram os grandes inimigos e que o resto da Europa acabou com a Alemanha e a Alemanha precisava fazer alguma coisa com relação a isso. Então, antes de chegar no poder, o Partido Nazista ele começa a fomentar ideias dentro do país, isso começa a levar algumas revoltas, isso leva à prisão de vários nazistas, inclusive do Hitler, e é nesse período de prisão que o Hitler vai escrever o Mein Kampf, que é o Minha Luta, que é um livro que depois, com o Partido Nazista no governo, ele vai virar lei que todo alemão precisa ter um Mein Kampf dentro de casa. E é um livro que falava basicamente de como o povo alemão era superior, de como o povo alemão poderia ser elevado a um título de criar um império de 1000 anos sobre a terra e como os judeus eram o verdadeiro inimigo. Então começa um movimento de guerra desse partido nazista contra o comunismo e contra o Partido Social Democrata, que na visão deles não tinha feito nada para a Alemanha, porque o Tratado de Versalhes falava que a Alemanha não podia mais pegar em armas, não podia mais fabricar armas, e o nazismo veio para ser uma contravenção a isso e querer armar a população, querer dar tudo de novo que a Alemanha tinha. Mas quando o partido chegou no governo, não foi bem isso que aconteceu, porque quem não era nazista ou não era simpatizante foi desarmado e muitas dessas pessoas foram mortas porque não concordavam com as ideias nazistas. Então, enquanto o partido nazista se estruturava e chegou ao poder de forma política,
Por trás disso, as principais lideranças do partido faziam parte da sociedade de Thule. Para vocês terem uma ideia, o castelo de Wewelsburg é um castelo que foi construído ali já no período renascentista, entre 1603 e 1609, e o Himmler, que era um dos generais ali do Reich, ele pega esse castelo para ele, para criar como se fosse uma casa de doutrina da sociedade de Thule. Então era ali que ele acreditava que ele ia formar os jovens nazistas para o futuro, e ele acreditava que aquele castelo ia ser o umbigo do mundo, ia ser o novo centro do mundo, e que dali todo esse ideal místico e esse ideal nazista teria sua escola filosófica para propagar isso para o mundo inteiro. E aí é óbvio que o Hitler vai ser apresentado esse círculo ocultista mais interno, ele vai ouvir muito ali do que é falado, mas ele vai pegar para ele poucas coisas. Não existe um registro efetivo de que o Hitler fez parte da sociedade de Thule, ao contrário de outros cabeças do nazismo alemão, mas com certeza a forma com que ele se expressava e algumas das ideologias que ele colocou em prática vieram desse meio ocultista alemão que pregava essa questão de raça superior. Para a gente falar agora da sociedade de Thule durante o período ali da década de 30 do século passado, eles se basearam em um monte de livros ocultistas. Lembra que o ocultismo estava na moda, então eles pegaram um monte de livros ocultistas e teve um específico que é de Edward Bulwer Lytton. É um livro que chama Vril, The Power of the Coming Race, ou seja, o poder da raça que virá, da raça superior que virá, e eles levam esse livro extremamente a sério. O livro, ele na verdade era uma metáfora Rosa Cruz, é uma autolapidação interna, mas eles entendem isso como uma verdade. E esse livro basicamente conta uma história de uma energia chamada Vril, que pode ser transformada numa tecnologia extremamente avançada que poderia fazer com que os nazistas conseguissem fazer o que eles queriam, e esse Vril estaria num lugar embaixo da terra ali perto do que seria hoje o Nepal, o Butão. Isso chega ao ponto do Himmler mandar expedições por todo o mundo para atrás de objetos mágicos, como a lança que perfurou o torso de Cristo, como a Arca da Aliança e também o Vril. Ele chegou em 1938 e 39 mandar uma expedição para a Antártica. Essa é uma lenda, né? A gente não tem provas documentais disso, mas a gente tem provas do que foi das expedições que foram mandadas para a Índia, que foram mandadas para o Tibete e que foram mandadas para a África em busca desses objetos mágicos e dessa energia que faria com que o povo alemão tivesse acesso a uma tecnologia que era o que eles entendiam na época como a bomba nuclear. O Himmler, por exemplo, ele ficou tão obcecado com isso, e ele controlava a SS nessa época, que ele começou a trocar os nomes cristãos dos soldados por nomes teutônicos. E uma dessas expedições teve uma coisa que foi muito bizarra. Em 1938 ele liderou uma expedição para o Tibete, porque ele queria achar o homem primordial ariano. Tem um autor estudioso do nazismo e do ocultismo nazista chamado Sklar, e ele publicou um livro que ainda não tem no Brasil. A tradução seria alguma coisa como Os Nazistas e o Ocultismo. Ele disse que chegou a um ponto tão grande de misticismo dentro da SS que o Himmler obrigava os soldados a se ensaboarem mutuamente tomando banho, porque isso era uma forma de estímulo tântrico que fazia com que os varões se sentissem mais ligados entre eles e despertavam uma energia mais marcial, tântrica dentro deles. Uma outra coisa que o nazismo fez também foi ter alguns médiums dentro do nazismo, dentro da sociedade de Thule, para fazer um pouco do que os Estados Unidos tentou fazer com o projeto Stargate, que era ter super médiums poderosos que conseguiam travar grandes guerras mágicas. Talvez a mais famosa nesse meio nazista tenha sido a Maria Osric. Ela era uma grande médium, ela era extremamente bonita, ela era considerada uma deusa dentro desse misticismo da sociedade de Thule, e ela foi treinada mesmo para ser uma médium muito forte para conseguir combater numa possível guerra que poderia acontecer. Mas em determinado momento da história ela simplesmente sumiu. Bem, o fim dessa sociedade de Thule aconteceu porque o Hitler foi paulatinamente acabando com o poder da sociedade, ele foi se enchendo com esse exagero místico que a sociedade tinha. É essa época que ele começa a dar de novo um apoio muito grande ao cristianismo dentro do Reich nazista, e aí ele aos poucos vai tirando o poder da sociedade e ela vai definhando, até que com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a morte do Hitler, essa sociedade ela se extingue.
Nós temos hoje algumas sociedades que se dizem descendentes dessa sociedade de Thule, mas documentalmente não tem nenhuma prova disso. E é isso, a gente acaba aqui o nosso vídeo falando um pouco do ocultismo na Segunda Guerra pelo lado do Reich. Nós vamos fazer um vídeo no futuro falando sobre o lado dos aliados, onde nós vamos falar da rainha da Inglaterra, nós vamos falar de druidas, nós vamos falar do Churchill, nós vamos falar do Crowley e nós vamos falar também de Franz Bardon. Então a gente se vê lá, um beijo no coração e